Olá pessoal, sou o Robledo Milani e eu vou conversar com vocês hoje sobre Muito Esforçado, uma série original da Prime Video que já está disponível no Brasil. São 8 episódios, chegaram nesse fim de semana a primeira temporada completa e você pode maratonar tranquilamente aí numa sentada no sofá. São 8 episódios de 30, 40 minutos cada episódio, então em 4, 5 horas você vê tudo. Mais ou menos o que eu fiz nesse fim de semana. Muito Esforçado é legal porque vocês têm uma visão... Bom, primeiro começa porque ela é produzida pela A24. Então aí tem os A24 Lovers, né? Pessoal aí que é fã da produtora dos Estados Unidos, que ganhou o Oscar com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que faz filmes assim super interessantes. E ela tem uma característica de ousar mais na concepção dos seus projetos. O Muito Esforçado ousa até ali, sabe? Até a página 2, porque tem alguns personagens que poderiam tranquilamente se resguardar num clichê que a gente já conhece bastante, mas não, eles conseguem cavar uma profundidade meio suspeita e ir além daquela primeira impressão. O criador da série, criador, roteirista e protagonista é o Benito Skinner. O Benito interpreta esse personagem que é o Benny, que é quase que uma versão como dele próprio, até porque a série se passa mais ou menos no início dos anos 2010. Então seria na época que ele era adolescente. O Benito hoje já é um ator, um homem de mais de 30 anos. E na série ele interpreta esse adolescente que está chegando na faculdade e está passando por esse processo de encontrar o seu lugar no mundo e descobrir quem ele é de fato. Talvez esse seja a grande dificuldade de tu abraçar a série de vez, porque a maioria dos atores são pessoas 30 a mais interpretando adolescentes. E isso fica muito evidente na tela, que eles são muito mais velhos que os personagens que eles estão tentando emprestar algum tipo de credibilidade. Então fica um pouco meio assim, será? Tu acaba comprando pelo ritmo, porque tu acaba te afeiçoando pelos personagens, tu vai te envolvendo com as tramas daquela amizade, com os amores, daquela paixão, mas a coisa fica meio assim, nossa, eu tô vendo que é um cara já experiente, fazendo essa coisa tão ingênua, será que funciona? Como eu disse, até uma segunda página. Tu tem que ter boa vontade para abraçar. E aquela história de... Tem gente comparando Muito Esforçado com American Pie. Eu acho que não é tanto por aí, ainda que a ambientação seja mais ou menos a mesma. É aquela adolescência, universidades, né, fraternidades, sabe, irmandades, jovens que estão entrando, saindo debaixo das asas dos pais e chegando na faculdade com seus primeiros gritos de sou adulto, agora eu tomo as minhas decisões, sou independente, só que continuam agindo, na maioria das vezes, como crianças, né? Nem jovens, nem adolescentes, como crianças, com comportamentos meio bizarros, essa necessidade de pertencer a um grupo, a fazer parte, medo de se assumir quem você é, medo de mostrar a sua cara e assumir as suas opções, as suas relações, as suas orientações, as suas escolhas, a sua verdade interna. Tem tudo isso está misturado no molho do Muito Esforçado. E esse personagem, o Benny, ele se esforça demais para não ser aquilo que ele é, que é um homem gay. Ele tem desde o começo da série um caso mal resolvido na época do segundo grau, né, do high school, e ele é aquele rapaz que era o garoto de ouro da escola, ele era o ídolo dos pais, né, aquele que tanto o pai quanto a mãe depositam todas as suas expectativas em relação a um futuro brilhante. Ele acha, daí tem essa lógica que também é um pouco meio preocupante, de que se ele se assumir gay, ele vai estar destruindo todos esses sonhos dos outros, só que a que custo ele está defendendo essa heterossexualidade que ele, por mais que se esforce, não consegue alcançar. A gente entende, né, 10, 15 anos atrás, talvez a situação realmente era bastante diferente. Hoje em dia, para um espectador de hoje, tu comprar essa verdade com comportamentos mais fluidos, com a não necessidade de botar, né, labels e definir definições, eu sou isso, eu sou aquilo, fica mais contraditório ver esse tipo de discussão, ainda que os personagens sejam tão interessantes e a dinâmica entre eles ajude a fluir melhor. Até porque o Benny, assim que chega na faculdade, ele começa, tem aquela necessidade, tem que transar, tem uma guria que começa a parece ser bacana, ele se envolve, só que ele se envolve principalmente por amizade, eles se tornam grandes amigos. Se os outros estão achando que eles estão namorando, que eles estão ficando, que eles estão transando, bom, isso é problema dos outros, e para eles não é nada ruim. Mas eles se tornam principalmente grandes amigos. Ela acaba tendo outros casos ali, ela se envolve com o namorado da irmã do Benny, então fica um caso meio
misterioso entre eles, o garoto que ele gosta, que ele vê passando pelo campus e que depois o guri se aproxima dele, os dois começam a frequentar a mesma classe, né? Eles acabam fazendo a cadeira de cinema, então eles têm toda uma questão assim de ter interesses afins e começarem a andar sempre juntos e serem os melhores amigos. Só que sempre que alguém começa a suspeitar que o Benny possa ser gay, que possa ter alguma coisa, ele já entra num parafuso, entra meio que em pânico e tenta disfarçar ao máximo. E esse esforço, eu acho que vem do título da série, né, Overcompensating, de querer compensar demais, disfarçar demais, se esforçar demais para não ser aquilo que ele é, que seria tão leve, tão natural ele mostrar quem de fato ele é. Overcompensating não é uma daquelas séries assim que, uau, meu Deus do céu, mas é um ótimo passatempo, diverte, passa tranquilo, um fim de semana de chuva, como foi esse último por aqui, é uma pedida e tanto. No final, eles não têm nem gancho para uma segunda temporada, eles têm uma âncora jogada nessa segunda temporada, porque a série simplesmente termina no meio de um acontecimento muito importante, e tu fica assim, tá, e agora? E no meio da cena, simplesmente corta e se vai para essa segunda temporada. Então, espero Prime Video e A24 que venha uma segunda temporada pra gente já saber o que vai acontecer com esses personagens. O que eu posso adiantar para vocês é que Benito Skinner é um talento, é um cara que realmente desenvolto, ele, principalmente no texto, nessa ideia de propor essa outra visão daqueles clichês de faculdades norte-americanas e desvendar certos estereótipos ali, ele consegue fazer um trabalho interessante. E é uma série que vale uma investida despreocupada, sem exigir demais, mas que compensa no final, certo? E logo a gente volta com mais crítica em vídeo aqui no Papo de Cinema. Beijo, tchau!